E aí, pessoal? É o seguinte, como eu já disse antes, eu fiz um concurso público da Câmara Municipal de Presidente Dutra e nesse concurso, inicialmente, ele tinha um prazo previsto de validade de 2 anos, né? Lá no edital constava a possibilidade de ele ser prorrogado por um prazo de igual período, ou seja, de mais 2 anos. Até aí, ok. Só que o que aconteceu? Esse concurso ele foi prorrogado, né? E no ato em que o presidente da Câmara se utilizou para prorrogar o concurso público, ele apenas citou a previsão legal que constava lá no edital de prorrogação do concurso. Só que isso não é o suficiente para você prorrogar. Não basta você se utilizar da previsão editalícia que consta lá no edital, da possibilidade de prorrogar, para você prorrogar. Não é assim que funcionam as coisas. E eu, com esse pensamento, assim que esse concurso foi prorrogado, eu fui na Defensoria Pública. E aí eu fui conversar então com a defensora, né, para me atender sobre isso. E eu faria questão de citar o nome da senhora que me atendeu lá, se eu me recordasse o nome dela, tá? Porque é o seguinte, ela fala uma coisa que, sinceramente, ou é a senhora lá que me atendeu, ou ela não tem qualificação para estar no cargo que ela está, ou ela falou mesmo de má fé, né? Seja como for, é uma coisa ruim. Que é o seguinte, ela falou que nem todo ato administrativo precisa de um motivo, né? E realmente não precisa. Só que no contexto em que eu fui falar isso para ela, me parece uma burrice, né? Uma fala dessa, porque o ato de prorrogação de um concurso, ele é um ato discricionário, né? Em que há uma certa liberdade da administração pública. E nesse caso específico, é preciso que a administração pública apresente motivo para realizar a tal prorrogação, né? É preciso que ela dê um motivo. E o correto, né, seria eu sair dali daquela defensoria pública, né, e ir para um advogado particular e tentar uma consultoria jurídica, né, pagando para poder me ajudar a argumentar melhor. Porém, eu sou um trabalhador que tem um salário mínimo, então não tem como eu pagar uma consultoria jurídica. Então me ocorreu que eu tive que recorrer a um aplicativo de inteligência artificial para me ajudar com essa dúvida, né? Que é o aplicativo aqui de inteligência artificial, a DeepSeek, né? E aí o que eu fiz, né? Eu, citando o caso dessa defensora, né? Eu escrevi o seguinte, né? Então essa defensora ou agiu de má fé ou não tem qualificação suficiente para ocupar o cargo que ocupa, pois ela disse que nem todo ato administrativo precisa de um motivo, ou no contexto em que disse a ela sobre a prorrogação de um concurso em que eu fui aprovado, com o ato de prorrogação tendo apenas citado a possibilidade de tal concurso ser prorrogado, já previsto no edital. Mas você há de concordar comigo que, se utilizar de uma previsão legal, não quer dizer que aquilo seja um motivo. Deveria haver uma motivação sólida que justificasse tal prorrogação e não apenas citar a previsão que já constava no edital. O aplicativo me respondeu: sua análise está correta em muitos aspectos, e é importante destacar que a questão da motivação dos atos administrativos, especialmente em casos como a prorrogação do prazo de um concurso público, é um tema delicado e que deve ser tratado com rigor. Vamos esclarecer os pontos principais. Motivação dos atos administrativos. De acordo com o artigo 50 da Lei nº 9.784 de 1999, os atos administrativos devem ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. A motivação é essencial para garantir a transparência, legitimidade e o controle dos atos da administração pública. A simples citação de uma previsão legal ou editalícia não é suficiente para configurar uma motivação adequada. Vejam aí que é o que o aplicativo está dizendo, né? Você simplesmente citar a previsão que consta lá no edital, isso não é suficiente para você motivar um ato. Ok, vamos para o próximo. Prorrogação do concurso público. No caso da prorrogação do prazo de validade de um concurso público, a administração deve justificar de forma clara e fundamentada os motivos que levaram à decisão. A mera referência à possibilidade de prorrogação prevista no edital não substitui a necessidade de uma motivação específica e contextualizada. Por exemplo, a administração poderia indicar o número de vagas remanescentes, a existência de candidatos aprovados não nomeados, a necessidade de manter o concurso válido para atender ao interesse público, a inviabilidade de realizar um novo concurso no momento,
Esses elementos constituiriam uma motivação sólida e adequada. Má fé ou falta de qualificação. Aqui tratando aqui do que eu havia dito na mensagem lá em cima. É difícil afirmar categoricamente que a defensora agiu de má fé ou não tem qualificação suficiente para o cargo sem conhecer todos os detalhes do caso. No entanto, é possível que ela tenha adotado uma interpretação simplista ou inadequada da legislação. Basicamente, o aplicativo está dizendo que realmente a mulher errou, de alguma forma errou. A referência à previsão legal ou editalícia sem uma motivação específica pode indicar uma falha na fundamentação do ato administrativo. Controle judicial. Se você acredita que a prorrogação do concurso foi realizada sem uma motivação adequada, é possível questionar judicialmente o ato, que é o que eu quero fazer, só que me falta dinheiro, porque na Defensoria Pública, com certeza, eu não vou obter apoio para questionar isso judicialmente. O judiciário pode anular o ato administrativo se constatar que ele foi praticado sem a devida motivação ou em desacordo com os princípios da administração pública. No caso, é o que eu quero. Se eu tivesse dinheiro, eu iria num advogado particular questionar judicialmente esse ato aí. E com certeza, aliás, não dá de falar com absoluta certeza, mas com uma grande certeza eu conseguiria anular esse ato aí, tá? Porque não é necessário ser um gênio lá para observar que falta uma motivação sólida lá para a prática do ato de prorrogação. Enfim, o judiciário pode anular o ato administrativo se constatar que foi praticado sem a devida motivação ou em desacordo com os princípios da administração pública. 5. Conclusão. Você está correto ao afirmar que a simples citação de uma previsão legal ou editalícia não substitui a necessidade de uma motivação sólida e específica para a prorrogação do concurso público. A administração pública deve justificar suas decisões de forma clara e fundamentada, especialmente quando essas decisões afetam direitos individuais, como no caso de candidatos aprovados em concurso. Se você considerar que houve uma falha grave na motivação do ato, pode buscar orientação jurídica para avaliar a possibilidade de questionar a decisão administrativa. A transparência e a fundamentação são pilares essenciais da administração pública e qualquer desvio desses princípios deve ser corrigido. Enfim, eu sei que recorrer a um aplicativo de inteligência artificial não é o adequado no melhor dos mundos, mas é o que me resta para um pobre trabalhador sem dinheiro para pagar uma consultoria jurídica, né? Porque na Defensoria Pública, meu querido, infelizmente não tem muito o que fazer, não. Enfim, é isso aí. Eu vou fazer ainda um outro vídeo mostrando o ato lá no Diário Oficial em que houve essa prorrogação, né? E mostrando lá, tintim por tintim, a simples citação que já constava lá no edital, né? Dessa possibilidade. Ou seja, não deu motivo. Só citou, lá no... Claro, eu tô falando aqui de uma forma grosseira, né? Lá no edital consta que eu posso prorrogar. Então tá prorrogado aí por mais 2 anos. Enfim, é isso aí. Valeu.